Salve, salve, epifaníacos! Sejam bem-vindos ao canal Epifania. Estamos aqui começando mais um programa onde há o lampejo nas suas sinapses neurais. Este é o canal onde falamos sobre política, religião, filosofia, os mais diversos assuntos, aquilo que dá uma epifania, né, na nossa cabeça, uma ideia súbita. Hoje eu estou aqui com o meu companheiro de programa, Maurício de Novaes Reis. Maurício, seja muito bem-vindo a mais um programa, tudo bem com você? Oi, Getúlio, tudo bem? É um prazer estar aqui com você e com a nossa audiência. Maravilha. Hoje nós vamos dar continuidade um pouquinho sobre o assunto que começamos a falar na semana passada, sobre filosofia, né? Na semana passada nós conversamos um pouco sobre as origens da filosofia, os seus impactos na sociedade, né? Algumas diferenças de correntes filosóficas. Se você não viu o programa anterior, dá uma olhada aí no Epifania número 1. Vai ser muito curioso os temas que discutimos na semana passada. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o ensino de filosofia, especificamente neste livro aqui, o livro do Maurício, né? Ensino de Filosofia, do Maurício Novaes. Ele vai falar um pouquinho sobre a filosofia africana, né? Maurício, vamos começar com uma pergunta que talvez seja a mais importante aqui. Por que você optou por escrever um livro de filosofia sobre África, né? Uma filosofia africana, melhor dizendo? Por que você optou por escrever um livro sobre filosofia africana? Então, rapaz, eu sou professor de filosofia já há mais de uma década. E, assim, a filosofia é uma coisa que sempre me atraiu e sempre me levou a pensar muito sobre a vida e sobre as coisas em geral. E um Sim. dia eu entrei numa turma de terceiro ano do ensino médio, porque eu sou professor do ensino médio. E eu percebi, eu tive ali uma epifania. Eu posso dizer que eu tive uma epifania ali. Eu percebi que aquela turma era formada majoritariamente por jovens negros, né? Jovens de pele é, parda ou preta, né? Pessoas da minha cor, por exemplo, ou mais escuras do que eu. Então, a maioria ali, naquela turma de terceiro ano, numa escola pública, eram pessoas que tinham alguma ascendência africana. Então eu pensei, por que que esses estudantes que têm uma herança africana estão estudando filosofia, apenas uma filosofia europeia? Será que não existe um pensamento filosófico no continente africano? E a partir daí eu comecei a pesquisar alguns pensadores negros que eu queria trazer uma certa representatividade, acho que a palavra seria essa, para esses Sim. jovens. E aí encontrei o Renato Nogueira. Encontrei um livro do Renato Nogueira, adquiri o livro, né? O Renato Nogueira falando exatamente sobre isso. O Renato Nogueira é um professor da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e é um estudioso da filosofia africana. E foi assim que eu entrei nessa onda da filosofia africana. E aí eu acabei entrando no mestrado também e escrevi o livro sobre filosofia africana, fiz a pesquisa, uma ampla pesquisa sobre filosofia africana, que rendeu este livro que você acabou de mostrar aí para os nossos ouvintes, né, nossos inscritos aqui do canal. Então é basicamente por isso. Então eu tive uma epifania um dia desses e falei, puxa, estranho que num país multirracial, né, nós tenhamos uma filosofia apenas europeia, né, um pensamento apenas europeu. E foi daí que surgiu. De fato, é muito curioso isso, né? Quando eu estudei, por exemplo, na escola, no ensino médio, eu não me lembro em nenhum momento falar sobre esse assunto filosofia africana, né? Sempre trazia ali Platão, Sócrates, né? Aquele início ali da filosofia helenística, mas na África mesmo isso não aconteceu. Tem muita diferença entre a filosofia africana e a filosofia helenística? Os pensadores divergem muito? Por exemplo, houve algum embate deles, né? Da filosofia helenística com a filosofia africana em algum momento da história? Ou eles concordam entre si? Então, embate, não houve, no sentido de que
os pensadores europeus sempre negaram a filosofia africana. Então, viam o continente africano como um continente sem história e desprovido da razão. Então, eles não reconheceram naqueles intelectuais, naqueles pensadores africanos, uma certa característica filosófica. Eles não reconheceram, por isso não houve um embate, não houve uma discussão que está tendo hoje com este livro que publiquei e com alguns outros filósofos atuais que também vêm trazendo essas discussões. Mas é interessante notar que, por exemplo, Platão escreveu, né, num dos seus diálogos, As Leis, ele elogia o modelo pedagógico egípcio, porque Platão esteve lá no Egito, ele conheceu, mas ele não chega a dizer que o Egito, por exemplo, tem uma filosofia bem sistematizada, bem estruturada, ele não chega a reconhecer uma filosofia egípcia, mas ele elogia o modelo pedagógico egípcio. E assim também outros pensadores gregos da antiguidade, diga assim, do início mesmo da filosofia ali, estiveram também no Egito. Tales de Mileto foi lá para aprender, Pitágoras e outros pensadores gregos. Ou seja, embora eles não chegassem a reconhecer ali no Egito uma filosofia existente, mas eles estiveram lá, experimentaram, conheceram a cultura egípcia, aprenderam daqueles sacerdotes egípcios, e ao retornar para a Grécia, eles começaram a construir isso que a Grécia veio chamando de filosofia, e que nós hoje chamamos de filosofia ocidental, né, de toda essa tradição iniciada lá na Grécia com Tales de Mileto. A questão agora é saber se Tales é o primeiro filósofo ou se o primeiro filósofo é alguém no Egito anterior a Tales. Entendi. Então a gente pode dizer que a filosofia africana, né, você citou o Egito aí, inclusive Platão, né, indo lá, é muito antiga, não é uma coisa recente. A gente até se esquece que o Egito faz parte da África, né. Poderíamos dizer que a filosofia africana antecede, então, a filosofia helenística, por exemplo? É que a gente consegue chegar nessa conclusão? Sim, é possível afirmar isso. Por exemplo, uma afirmação feita por dois pensadores muito importantes que sustentam essa tese. Um deles é o José Nunes Carreira, um pensador português que estudava as sociedades pré-clássicas, e aí ele chega a afirmar que, sem sombra de dúvidas, a filosofia moral teria seu início ali no Vale do Nilo, no Egito, Sim. muito antes, segundo ele, né, 2000 anos antes de surgir a sociedade grega, né, a sociedade grega no sentido unificado, né, da Grécia ali, dos primeiros filósofos gregos. Então ele aponta que já havia um pensamento filosófico no Egito antes disso, com um cara chamado Imhotep, por exemplo, quem assistiu a Múmia aí deve se lembrar do nome, e também o Fernando Montoya, o Fernando Susaeta Montoya, é um espanhol, e ele chega à mesma conclusão, de que antes de haver o início da filosofia na Grécia, já havia no Egito se não a filosofia já estabelecida e sistematizada, pelo menos os rudimentos daquilo que os gregos chamariam posteriormente de filosofia. Porque a palavra filosofia, sim, é uma palavra grega. É a junção de dois termos gregos, philos e sofia, amizade pelo saber. Então, mas já havia no Egito algo nesta linha, e por isso esses dois importantes pensadores afirmam que a filosofia é anterior aos gregos. Interessante isso, né, então, não é algo recente, né, algo que já remonta muito tempo. Quando a gente fala de filosofia africana ou da África, nos remete muito ao continente africano somente, né, aqueles países ali. Mas o Egito também faz parte, né, desse contexto ali da África. E você falando aí de antiguidade, né, talvez não tivesse o nome de filosofia,
mas um estudo do saber, da teorização do conhecimento já acontecia antes. Temos até um documento histórico que prova isso, né? Por exemplo, um dos primeiros momentos que isso acontece é ali aquele contato de Faraó, né, com Moisés, né, que a Bíblia traz esse registro, né, de Moisés com Faraó, em que Moisés vai visitar o Faraó, e naquele momento Moisés faz ali o milagre, né, do bastão se transformar ali numa serpente, e os sábios, que é o que está lá no texto, faz a mesma coisa também. Então veja que a palavra sábio, traduzido ali, já tem um contexto muito antigo. Seria esse registro, né, de uns 2, 3 mil anos ali, antes dos gregos, alguma coisa semelhante ao que esse pensador, esse historiador mostrou aí, falou aí sobre isso, esse escritor que você mencionou? Teria alguma semelhança nisso, nessa narrativa? Esses dois pensadores falam sobre um período, né, do Egito, o período das primeiras dinastias egípcias, e que havia os sábios, que eram esses sacerdotes e conselheiros do faraó, e que eles, por serem funcionários públicos daquela época, deviam desenvolver maneiras, né, desenvolver um pensamento ali para tanto melhorar a administração pública como para ampliar o conhecimento ou o modelo pedagógico que tinha na época, né, do conhecimento e da educação em geral. Então, sim, mas é interessante que tem um outro pensador, este sim, africano, e ele diz que já existia no Egito antigo uma palavra que é equivalente à palavra filosofia. Olha que interessante. É, e essa palavra é requete. Requete, que quer dizer conhecimento sistematizado, bem fundamentado, que dá a entender uma equivalência com a palavra filosofia e com a palavra episteme, né, que é uma palavra grega muito utilizada quando vai se falar de conhecimento fundamentado. Então, esse pensador, Teófilo Obenga, Uhum. ele é um especialista na língua egípcia, ele é um pesquisador profundo do Egito, e ele defende que o que Pitágoras fez foi traduzir a palavra requete, a palavra egípcia, para o grego, filosofia. É claro que, assim, são palavras que se equivalem. Isso passa a fazer sentido no momento em que a gente sabe que Pitágoras esteve no Egito, então ele entrou em contato com aquelas ideias que estavam em voga no Egito. O Egito está no continente africano. A sociedade egípcia era uma sociedade de pele escura, antes desse Uhum. contato intenso com os europeus, e a sociedade egípcia já tinha uma forma de pensamento sistematizada. Então, é possível sim dizermos que já havia filosofia, se não no sentido pleno, pelo menos num sentido mais rudimentar, no Egito. E que os pensadores, os filósofos gregos, muitos deles estiveram no Egito e entraram em contato com essas ideias. Puxa vida, então realmente a filosofia africana é muito antiga, né? Vamos dizer assim, né? Só que a gente não viu essa filosofia se espalhando, né, como se espalhou a filosofia helenística. Por que que isso aconteceu, né? Não sei se você vai falar disso no seu livro. Por que que a filosofia africana, ela não se tornou tão popular, porque grande parte das colonizações foram enviados escravos negros para lá, pessoas da África, né, para lá, então, de um certo modo, eles tinham um certo contato com esse conhecimento da sua terra nativa. Por que que não se espalhou pelo mundo também, como espalhou a filosofia helenística? Você tem alguma ideia sobre isso? A tese mais aceita é a tese da escrita, o domínio da escrita. Primeiro porque os gregos tinham o hábito de escrever, fazer registros, assim como os judeus, né, os hebreus tinham esse hábito. Era algo da cultura hebraica, depois algo da cultura grega também. Então nós recebemos hoje muitos dos escritos de Aristóteles, de Platão, de Sócrates não, porque Sócrates não escreveu, mas recebemos muitos desses escritos, e mesmo de alguns fragmentos de alguns pensadores pré-socráticos. No continente africano, a escrita já não era
algo popular. No Egito, Uhum. sim, mas o domínio da escrita no Egito também era um domínio pequeno, uma pequena parte da população dominava a escrita. Então, algumas coisas sobreviveram dos pensadores egípcios, especialmente de um cara chamado Ptah-hotep. Uhum. Algumas máximas de sabedoria, né, algumas máximas morais sobreviveram ao tempo. Não em quantidade como os escritos gregos sobreviveram. Então, esse é um fator importante de se pensar. Então, os gregos tiveram mais habilidade nesse ponto do registro do que os africanos. Outra questão é também vinculada à própria colonização grega. E se tornou comum que os gregos exportassem a sua cultura. Ou seja, o processo de expansão da cultura grega levou também à expansão do conhecimento grego, levou à expansão desses documentos e dessas ideias. Enquanto que o Egito, por exemplo, que era considerado um centro de cultura, acabou ficando meio isolado ali, no sentido de que o Egito não expandiu, não conseguiu expandir, porque a cultura grega, inclusive, chegou, os gregos chegaram a dominar o Egito, é bom que a gente lembre disso. Então, de certa maneira, meio que abafou também essas ideias. Entendi. Então, o principal motivo é o idioma e a escrita, né, que fez com que se sobressaísse mais a filosofia helenística, né, ali grega, romana e inclusive europeia também. E a Isso. filosofia africana ficou meio que perdida, né, ali no meio da É, história. No capítulo 2 do seu livro, você vai falar um pouco sobre os filósofos ocidentais, né, da Roma e da Grécia, ir em algum momento ali atacando, ou não sei se essa seria a palavra, criando ali um embate com os filósofos africanos. Então, gregos e romanos ali, europeus contra os africanos, né, falando um pouquinho deles. Qual seria o motivo disso acontecer? O que eles pautavam ali? Por que havia esse ataque, vamos dizer assim, não no sentido pleno da palavra, mas no sentido de ir lá e ter um debate mais acirrado com eles sobre o tema? Por que isso acontecia? o primeiro capítulo do livro fala sobre a antiguidade, sobre esse começo da filosofia, essa origem. E aí faz uma discussão sobre se a filosofia teria surgido no Egito ou na Grécia. Então há uma contraposição do berço grego, suposto berço grego, com o suposto berço egípcio. E é interessante que eu trago isso aqui como hipótese, né? Eu não trago nem como uma verdade absoluta, pronta e acabada. Eu trago como hipótese para estimular o pensamento, estimular o raciocínio. No capítulo 2, aí a gente já joga para o período da modernidade, que é quando há o colonialismo no continente africano, que é quando há um contato mais direto entre os europeus e os africanos. Não que não houvesse contato, porque a gente sabe que houve contato anteriormente. O Egito chegou a ser dominado pelos gregos, teve um contato com os romanos, e claro que todo o contato deixa marcas. Mas o período do colonialismo é aquele período mais na modernidade, em que os europeus eles dividiram o continente africano em zonas de influência. E aí Sim. começou o período do colonialismo e da colonização propriamente dita do continente. E a partir desse período, o que os europeus fizeram foi disseminar as chamadas neotradições, que são tradições inventadas. Mas as neotradições são tradições que os europeus trouxeram para dentro do continente africano para alterar as tradições já existentes ali. Então, por exemplo, a colonização francesa na África teve como função criar uma subjetividade francesa naqueles povos colonizados. Fazer com que a França fosse vista como uma nação transoceânica, que, independente de se o sujeito era branco ou negro, ele se sentia francês. E a França instituiu escolas e levou material didático para lá. E o material didático dizia:
nossos ancestrais, os gauleses. Sim. E aí, se você já assistiu Asterix e Obelix, que são gauleses, vocês vão ver que não faz muito sentido uma criança senegalesa, por exemplo, dizer que é descendente dos gauleses. Os gauleses eram brancos, eram europeus. Mas isso fez parte dessas neotradições disseminadas no continente. E essas neotradições acabaram suplantando as tradições que já existiam ali, as culturas já existentes no continente. E é interessante notar que filósofos muito importantes do período, especialmente do período iluminista, expressaram raciocínios assim bastante reativos, bastante preconcebidos sobre sujeitos africanos. Hegel, por exemplo, o filósofo alemão, ele escreveu sobre o continente africano. Ele falou que o continente africano tinha uma parte no norte que era uma espécie de África europeia, se referindo ao Egito, que ele chama de grande centro de cultura, e que ele diz que essa parte da África devia ser anexada à Europa e que havia uma parte subsaariana, abaixo do deserto do Saara, que é uma África selvagem. E aí é que a coisa começa a pegar, porque ele diz mais ou menos assim: aquelas pessoas que vivem na África selvagem são pessoas selvagens que não entendem noções básicas como o que é Deus, o que é lei, o que é vontade, o que é liberdade, não tem autoconsciência, e por isso essas pessoas são escravizadas pelos europeus e nas Américas. E aí ele diz algo assim terrível quando a gente lê, que é dizer o seguinte: olha, e eles são escravizados nas Américas, mas a situação seria ainda pior se eles continuassem lá no continente deles. Porque lá tem a escravidão plena e os próprios pais vendem seus filhos, ou vice-versa, quem tiver primeiro a oportunidade. Então, note, Hegel é um grande pensador, um grande filósofo alemão, que influenciou muitas gerações de pensadores, mas num livro póstumo, um livro que foi publicado depois da morte dele, chamado Lições de Filosofia da História, ele solta uma pérola dessa. Immanuel Kant, também um grande filósofo alemão, um dos maiores filósofos da tradição filosófica ocidental, também expressou sentimentos muito negativos em relação a pessoas de pele escura, de pele negra. Ele chegou a escrever, num determinado momento, que os negros são tão vaidosos e tão matraqueadores que devem ser dispensados a pauladas. Nossa, pauladas é a palavra que ele usa. Então é algo muito pesado. Hume também, um filósofo escocês, expressou ideia muito parecida à de Kant. Agora sim, no livro também eu faço questão de trazer filósofos negros que são daquele mesmo período. Então, por exemplo, eu menciono Anton William Amo, um filósofo negro, estudou nas universidades alemãs, ele vivia na Alemanha, ele foi dado de presente para um nobre alemão naquele período, mas ele teve acesso, ele era extremamente inteligente desde criança, teve acesso às universidades, chegou a estudar em grandes universidades alemãs, chegou a defender teses nessas universidades, chegou a ser reconhecido pela sua grande contribuição para o campo da filosofia. E ele viveu naquele mesmo período do iluminismo. Sim. Então, mostrando que as ideias que circulavam de que as pessoas negras eram intelectualmente inferiores, essas ideias eram falsas. Entendi. Então, de um certo modo, não ficou um ataque só de ida, né? Teve também alguém que estava produzindo filosofia e pensando também nas questões lá da África, por exemplo, os filósofos africanos como o Amo, que você citou, e ele meio que rebateu as críticas do lado de cá. Foi isso que aconteceu? Tem uma anedota que diz que um dia, quando ele ainda era jovem, o tutor dele estava conversando com um outro senhor muito distinto e estavam discutindo se os negros tinham a mesma qualidade intelectual que os brancos. E que o tutor dele defendendo que sim, que tinham a mesma qualidade intelectual, que ambos, tendo acesso ao conhecimento, se desenvolveriam igualmente, né, com a mesma capacidade. E o outro dizendo que não.
e que o Amo, ouvindo aquilo, ele dedicou a própria vida para mostrar que aquele amigo do tutor dele estava equivocado. Mas, para não ficar num exemplo só, eu falo também de um outro, chamado James Africanus Orton. Africanus Orton foi mandado, ainda muito jovem, para a Inglaterra para estudar. Ele conseguiu uma bolsa lá, né, também para estudar medicina. Ele estudou medicina, publicou 2 livros refutando essa ideia de que os negros são intelectualmente inferiores aos brancos. E ele refutou isso com base na biologia que ele conhecia. Mas o Orton escreveu desmontando esse racismo científico, mostrando que, primeiro, existem diferenças que são diferenças fenotípicas. Essas diferenças não interferem na capacidade intelectual do sujeito, na capacidade de pensar, na capacidade de interagir, na capacidade de desenvolver conhecimento. Sim. E segundo, que ele, inclusive, chegou a afirmar que não existia essa diferença racial. Então, hoje, por exemplo, a ciência reconhece que não existem raças. Uhum. Não existem raças, né? No sentido científico. Hoje a gente fala de raça no sentido mais antropológico, para fazer uma demarcação entre o sujeito que é negro, o sujeito que é branco, o sujeito que é amarelo, né? Os asiáticos, e os indígenas, por exemplo, das Américas, que eram chamados de vermelhos, né? A raça vermelha. Mas do ponto de vista científico, da biologia, não existe raça. Interessante. E o Africanus Orton já defendia isso, já mostrava isso naquele período. Então podemos dizer então que houve uma bela de uma defesa, né? Até criando um conhecimento que foi mais tarde estruturado e até aceito pela ciência, pelo mundo contemporâneo, como a gente conhece hoje. Então, realmente, a filosofia africana se desenvolveu muito, né? E trazendo para o nosso contexto atual, né? Nós falamos da origem, nós falamos do iluminismo, né? O embate que houve entre eles aí, nessa questão política, que houve ali com aqueles filósofos helenísticos, né? E com esses aí que traziam novas ideias. Mas e hoje? Tem alguma coisa sendo produzida, né? Pela filosofia africana, que ainda influencia o continente africano, ou também começa a se estudar pelo mundo nas universidades? Sim, hoje tem, e tem muita coisa sendo produzida no continente africano. Por exemplo, tem uma ideia que não é de agora, que é a tese da afrocentricidade, que é exatamente a tese que defende essa origem africana, por exemplo, da filosofia. Então, mas essa tese da afrocentricidade, criada por um afro-americano, Molefi Asante, ele desenvolveu essa tese chamada tese da afrocentricidade, de mostrar para o povo negro no mundo inteiro, seja da África, seja da diáspora, que a África tem uma história e que tem conhecimento e que a partir da ideia de agência, todo sujeito negro pode ou deve se voltar para a África, se voltar no sentido de observar o que a África produziu no passado e produz no presente, a fim de fortalecer a sua identidade como sujeito negro. Então, a partir daí, dentro dessa tese, nós podemos reconhecer um cara muito importante chamado Cheikh Anta Diop. Cheikh Anta Diop foi físico, filósofo, historiador, assim, um cara impressionante. Publicou vários livros falando sobre se a África produz conhecimento, falando sobre também os sistemas familiares e culturais no continente africano, né, o matriarcado, o patriarcado. Ele fez pesquisas para comprovar que os egípcios antigos tinham a pele escura, detectou melanina em múmias, em sujeitos mumificados egípcios. Então o cara era fenomenal. Mas quando a gente vai estudar na escola, esses caras não aparecem. Sim. E alguns desses pensadores africanos de hoje estão sendo muito conhecidos no mundo inteiro. Um exemplo disso
é o Achille Mbembe. Achille Mbembe publicou vários livros e hoje ele é lido no mundo inteiro, ele dá palestra no mundo inteiro, ele é conferencista internacional. E um livro dele, por exemplo, que no Brasil fez muito sucesso, é o livro Crítica da Razão Negra. Então, Achille Mbembe é muito conhecido. E tem um outro também, filósofo ganês, Kwame Anthony Appiah. Appiah escreveu vários livros e um dos mais importantes é Na Casa de Meu Pai, onde ele faz uma varredura, podemos dizer assim, dos pensadores africanos e da cultura africana. E esse livro, Na Casa de Meu Pai, claro, uma alusão à Gana, à África, que o pai dele era africano, ele passa em revista todas essas teorias filosóficas, né, epistemológicas que surgiram no continente africano. E ele fala sobre, o subtítulo do livro é a África na Filosofia da Cultura. Então é muito fácil você encontrar livros do Achille Mbembe aqui no Brasil, hoje, e do Appiah também. Já outros autores são mais difíceis. Tem o Ergimino Mucali. O Ergimino, ele prefaciou meu livro. Ele é um filósofo moçambicano, escreveu um livro belíssimo sobre afrocentricidade. E aí, quando eu o convidei, ele aceitou imediatamente, escreveu o prefácio do livro, escreveu um dos prefácios. Meu livro tem 2 prefácios. Um foi o Gilson Brandão que escreveu, que foi meu orientador no mestrado, e o outro foi o Ergimino Mucali, que é esse filósofo moçambicano que eu indico para a galera aí poder conhecer. Muito interessante, né? Esse momento em que a gente vê esses pensadores se sobressaindo, né? E também trazendo alguma coisa de útil e de diferente, né, para acrescentar ao continente africano. Se nós olharmos hoje também na sociedade, né, existe essa defesa constante do povo negro, né? Você tem vários projetos, até do governo aqui no Brasil, por exemplo, que trata disso, né? Interessante, Maurício. Então, realmente houve filósofos, né, pessoas que influenciaram, melhor dizendo, muito a cultura africana, como a gente conhece hoje, e também espalhou isso, né? Isso é muito bom. Mas quais correntes filosóficas têm sido desenvolvidas hoje, especificamente no campo da educação, né? No campo aí da sociedade de um modo geral, de defender a sociedade de um modo geral? Então, se a gente vai pensar nas correntes filosóficas da filosofia africana, são muitas. Vou citar algumas aqui. Falei na resposta da pergunta anterior sobre a afrocentricidade. É uma corrente filosófica que não surge necessariamente dentro do continente africano, ela surge com Molefe Assante ali nos Estados Unidos, mas ela é importante no sentido de mostrar para o mundo que a África tem história. O continente africano era visto como um continente sem história, um continente selvagem e assim por diante. É interessante que um dia eu fiz até um teste. Eu digitei África no Google e dei Enter. Aí abriu África selvagem, leões, né, os animais ali do continente africano. E isso, sim, claro que é apenas um mecanismo de busca, mas você fica pensando logo, mas será que não tem cidades? Será que não tem pessoas vivendo ali? E tem cidades desenvolvidas, inclusive, tem pessoas vivendo ali, tem universidades, mas a visão que nós ainda temos do continente é uma visão preconcebida. Enfim, a afrocentricidade é para mostrar para o mundo inteiro que a África tem história, produz conhecimento e desde a antiguidade a África, o continente africano como um todo, o Egito, né, e Etiópia, por exemplo, tem desenvolvido conhecimentos. Mas além da afrocentricidade, existem outras correntes. Tem o panafricanismo, por exemplo, que também surge fora, né, surge nos Estados Unidos, mas que vai para o continente africano. O panafricanismo surgiu com 2 caras importantes. Um chamado Dubois, que era um homem negro dos Estados Unidos, que estudou em Harvard. Além de Dubois, teve um cara chamado Alexander Crummell.
um bispo episcopal, era um religioso, um sacerdote, que também tinha essa ideia de que ele era africano. Ele adotou, inclusive, a Libéria como seu país, porque a ideia do panafricanismo era todos se unirem a favor do continente africano, a favor dos povos negros dentro da África e fora. Além disso, teve um outro movimento, já no século XX, chamado Movimento da Negritude, surgido na França. O movimento da negritude era um movimento cultural, um movimento intelectual. Surgiu com 3 jovens estudantes em Paris, e a visão dos membros do movimento da negritude era a visão de que devia se criar uma identidade africana para sujeitos negros da África ou de fora da África. Então, a identidade negra, assumir essa identidade. Então, por exemplo, por que negritude? Porque até aquele período, falar negritude era considerado algo pejorativo. Negro era algo pejorativo. Então, eles começam a adotar esses termos como sinônimo de orgulho. E esses 3 jovens estudantes na França, que um era senegalês, o outro martinicano e o outro da Guiana, ou Guiana, como alguns falam, eles, então, criaram uma revista chamada, acho que é o Estudante Negro, para escrever poemas e textos ali sobre a sua identidade negra, sobre o seu orgulho de ser negro. E quem eram esses jovens? Eram Aimé Césaire, um poeta, era Léopold Senghor, que era um filósofo, estudante de filosofia, e o outro era Gontran Damas, que era um jovem da Guiana. Então, esse movimento foi crescendo e mais gente foi aderindo nesse sentido de valorização da cultura negra. Esse era o sentido. Mas outros movimentos surgiram. O socialismo africano chegou com muita força no continente, naquele período de luta no século XX, luta pela independência, e muitos dos países africanos acabaram se declarando socialista. Mas há uma diferença no socialismo africano para o socialismo europeu. O socialismo europeu era um socialismo de um teor mais ateísta, de um teor de luta de classes, burguesia e proletariado. E o socialismo africano, que foi levado para a África por um rapaz negro chamado Kwame Nkrumah, era um socialismo que se adaptava, um socialismo adaptado à concepção cultural africana. Então, por exemplo, era um socialismo que, em vez de dividir classes de burguesia e proletariado, falava entre colonizadores e colonizados, da opressão do colonialismo. Era um socialismo que não negava as tradições africanas em relação a Deus, aos deuses, às forças sobrenaturais. Então, o que o Nkrumah fez foi adaptar o socialismo à realidade africana, e por isso é chamado de socialismo africano. Além disso, tem outras correntes filosóficas. Tem a filosofia acadêmica, que é a filosofia estudada nas universidades, como ocorre aqui, por exemplo, no Brasil, ocorre no mundo inteiro. O Mukali, por exemplo, o Hergimino Mukali, é professor na universidade moçambicana, e ele é professor de filosofia africana, inclusive. E tem também a etnofilosofia, que é uma corrente interessante. Não é uma filosofia profissional, é uma filosofia que busca compreender os aspectos filosóficos embutidos na cultura das comunidades. Ou seja, parte-se da ideia de que o povo produz filosofia, a comunidade, as pessoas produzem uma filosofia, e que essa filosofia é importante tanto para compreensão da cultura daquela comunidade, como para manutenção da coesão social dessas comunidades. Porque aí é uma coisa importante que eu preciso dizer. Enquanto que os europeus, os ocidentais, têm uma concepção de história linear, ou seja, uma linha que começa início, meio e fim,
os africanos têm uma concepção de história e de vida que é circular. E por Uhum. isso a ideia de comunidade é muito forte entre os africanos. E já não é tão forte para nós ocidentais. Lembrando também, é claro, que o continente africano tem mais de 50 países. Hoje tem mais de 50 países, são povos diferentes. A gente fala da África como se fosse um povo só, e não, são povos diferentes. Tem ali as etnias diferentes, tem línguas diferentes, culturas diferentes dentro do próprio continente, mas que tem uma matriz em comum, né? Que o próprio Cheikh Anta Diop consegue mostrar isso no livro A Unidade Cultural da África Negra. Muito interessante, né? Então eles enxergam o mundo, né, de uma maneira circular, né? Sempre valorizando os seus ancestrais. Essa tendência de enxergar o mundo dessa forma, talvez seja a razão pela qual a cultura africana prevalece até hoje. Temos no Brasil, por exemplo, várias religiões africanas que ainda são muito fortes, né? Como o candomblé, por exemplo, que tem uma história, que tem uma teorização, né? Podemos dizer que foi influenciado pela filosofia de um modo em geral. Culinária também, a arte, as danças, toda essa cultura africana presente hoje, não só no Brasil, nos países onde existe ali essa incidência cultural. Seria esse modo de ver o mundo a maneira de preservar essa cultura? Então, sim, tem a ver com essa perspectiva de visão de mundo, essa o que nós chamamos de cosmovisão, né? Uma cosmovisão, uma cosmopercepção do mundo. Então, como eles têm uma perspectiva mais circular e assim, valorização dos ancestrais, né? Valorização de quem ainda virá, porque a vida não é feita só de quem está aqui, mas a vida é feita de quem está aqui, de quem já esteve e de quem virá. Isso creio eu que conta muito, porque veja bem, se a gente pega o candomblé, por exemplo, como é que o candomblé existe hoje? O candomblé é uma religião, podemos dizer, brasileira, mas de raiz, né, de matriz africana. Por que existe hoje o candomblé sem ter um livro sagrado? Porque você vai para o cristianismo, tem um livro sagrado. Você vai para o Islã, tem um livro sagrado. Você vai para as religiões ocidentais, tem um livro sagrado. O candomblé não tem necessariamente um livro sagrado, porque essas tradições do candomblé foram sendo passadas e foram sendo valorizadas e preservadas. E é muito forte no candomblé essa valorização dos ancestrais, dos mais velhos, a sabedoria dos mais velhos. Isso fica muito evidente no candomblé. E não só na religião, mas também no campo da culinária, no campo das festividades, por exemplo. A cultura africana é muito forte, é muito evidente. Na música, por exemplo. Aí a gente gosta de ouvir rock and roll, mas o rock and roll tem suas raízes lá na cultura negra. Então, é algo assim muito evidente, muito importante e que às vezes a gente não para pensar em toda essa importância que tem. Interessante, né? Muito legal isso, analisar isso nessa perspectiva. Olha, estamos chegando aqui ao fim, mas antes de a gente encerrar, né? Tem uma pergunta que não quer calar. E eu fiquei assim meio pensativo sobre o título do seu livro, né? Não sei se dá para o pessoal ver aí. Do universo eurocêntrico ao pluriverso epistêmico, né? Tá falando aqui de universo, de pluriverso. Só faltou colocar multiverso aqui nesse título desse livro. O que significa esse título que você resolveu dar ao seu livro, né? Poderia dar uma luz para nós aqui, dar uma epifania? Ah, legal. Então, se eu colocasse o multiverso, ia ficar assim muito. Ia dar muito na cara que eu sou fã do Doutor Estranho, do multiverso da loucura, né? Mas não foi isso. É o seguinte, o universo assim, traz uma ideia de que existe algo uno, né, em que todos estão, de alguma maneira, encaixados, né, fazem parte. E aí isso é uma provocação à ideia de filosofia universal, a ideia de que existe uma filosofia universal, que é a ideia trazida exatamente por esses filósofos ocidentais,
né? História da filosofia universal. Só que quando você vai ver o universal, só tem filosofia ocidental, não tem as outras filosofias. Não entra ali a filosofia africana, não entra a filosofia chinesa, por exemplo, oriental, né, do Extremo Oriente. E aí a gente percebe que o universal, no fim das contas, não é tão universal assim. E aí eu trago a palavra pluriverso, no sentido de pluriversal, mais de um universo. Vários universos que se comunicam. E essa ideia de pluriverso não é uma ideia minha. É bom que eu demarque isso. É de um filósofo sul-africano chamado Mogobe Ramose. Ele fala do pluriverso, da pluriversalidade. E ele está falando de universos culturais que se comunicam, que estão o tempo todo em articulação. Então, seria, se a gente fosse pensar no multiverso, é o multiverso da ideia de que existem universos diferentes, mas que esses universos não se comunicam, a menos quando dá uma zebra, tipo no caso lá do Homem-Aranha No Way Home, que os caras vieram de outros universos. Mas, enfim, a ideia de pluriverso é essa. Cada povo, cada cultura, cada comunidade tem ali articula sua forma de ser, sua forma de viver, mas essas articulações não precisam ser estanques, elas estão em contato. Então a ideia de pluriverso epistêmico é isso, é mostrar que, independente do local, se é Grécia, Egito, onde haja pessoas, onde haja seres humanos, existe filosofia, porque tem a ver com essa pluriversalidade, com essa capacidade das várias culturas produzirem conhecimento e se alterarem na medida em que se encontra com outra cultura. Então, certamente, os pensadores gregos que estiveram no Egito foram afetados pela cultura egípcia. E os pensadores de outras regiões que estiveram na Grécia foram afetados. Então, há um afeto mútuo, né? Ambos são afetados pelas ideias. E isso gera o que eu estou chamando de pluriverso, que é o que o Ramose também chama de pluriverso. Muito Então, curioso essa explicação do título do livro, né? E agora fica mais fácil da gente entender um pouco como que a filosofia de ambos os pluriversos, podemos dizer assim, né? Universos distintos, afeta umas às outras, querendo ou não. Para adquirir o seu livro, o que, que a pessoa precisa fazer para adquirir o livro Ensino de Filosofia, né? Como que ela pode adquirir esse livro se ela deseja conhecer um pouco mais sobre a filosofia africana e os seus desenrolar ao longo da história? então, eu vou até segurar o meu aqui também. Tem um ali atrás também. Este livro é fruto de uma pesquisa de mestrado. Hum, Então, caso, né, você queira ter acesso a esse material sem custo, você pode acessar o site da Editora FI, editorafi.org. Você vai lá no catálogo e o livro estará lá. Você vai conseguir baixar gratuitamente no seu computador, no seu celular, no seu tablet e assim por diante. Muito interessante. Vamos até deixar aqui na descrição, viu, pessoal? O link também, caso você queira entrar direto no link da Editora FI para fazer o seu pedido do livro, impresso ou digital. Digital gratuito, impresso você vai pagar o preço de custo da impressão. Maurício, muito bom o nosso papo hoje, realmente expandiu a nossa consciência, as várias epifanias aqui de como que a filosofia africana, né, se desenrolou ao longo da história. Poucas coisas aqui eu conhecia sobre a filosofia africana. Muito curioso como que as coisas sempre têm o seu porquê, né? Você gostaria de deixar uma última palavra aí para os nossos ouvintes? Sim, claro. Queridos ouvintes, falei até como um locutor de rádio agora. Para mim foi um prazer estar com vocês, assim, partilhando essas epifanias, essas ideias. É um excelente exercício intelectual, um exercício de raciocínio, poder discutir essas ideias, partilhar, pensar, repensar, sistematizar. Então, se eu pudesse deixar para você uma sugestão, entre em contato com as ideias, ideias que vêm de fora, e também com as ideias que vêm de dentro, com as suas próprias epifanias,
né? Não deixe suas epifanias num canto, num quarto escuro. Anote, comente aqui neste canal, discuta com seus amigos, e porque é assim que a gente vai filosofando. Muito obrigado, Maurício. Pessoal, se você gostou desse vídeo, né, deixa o seu like aí, né? Comente alguma coisa que você concordou, que você não concordou. Se você tem alguma coisa a acrescentar também, não se restrinja. Por hoje é só. Um abraço a todos vocês. Tchau, tchau, Maurício. E tchau, tchau, pessoal. Até a próxima.